Bom, eu sou a Sônia Guajajara, eu pertenço ao povo Guajajara, sou do território indígena Araribóia, no estado do Maranhão, e sempre fui uma liderança no movimento indígena estadual, regional, nacional. Acabei de cumprir 9 anos à frente da coordenação executiva da APIB, representando a Amazônia Brasileira, e recentemente eu fui eleita uma das 100 personalidades do mundo, segundo a revista Time. E considero, né, esse reconhecimento como resultado de uma trajetória de luta coletiva que a gente vem realizando durante todos esses anos, né, à frente do movimento indígena. Hoje somos 305 povos resistentes dos mais de 5.000 povos que aqui existiam lá na invasão europeia, né, em 1500. Hoje somos 305, falamos 274 línguas. Temos ainda 114 grupos de povos que vivem em isolamento voluntário na Amazônia Brasileira, que são os povos que não têm nenhum contato com a sociedade, nem mesmo com outros indígenas que vivem no mesmo território. Acho que falar de povos indígenas hoje é importante lembrar sempre que nós temos pelo menos 4 níveis de contatos hoje com a sociedade. Temos os povos indígenas que têm 400 anos de contato, 450, como é o caso do meu povo, Guajajara, do estado do Maranhão. Temos os povos de recente contato, que são os povos que têm entre 30 e 100 anos já de contato com a sociedade, mas ainda não têm uma relação mais frequente com a cidade. Temos os povos isolados, que é esses que não têm nenhum contato com a sociedade, e temos os povos que estão em contexto urbano, que no último censo do IBGE somou-se praticamente metade da população indígena, e que são povos que, embora estando na cidade, não deixaram de ser indígena. Então é importante esse reconhecimento também, né, de todos os povos, independente do lugar que viva. Olha, nós entendemos a comunicação das várias formas de linguagem. Acho que a primeira é essa compreensão sobre a língua, que embora hoje falamos 274 línguas no Brasil, nenhuma das línguas indígenas são reconhecidas como língua oficial. Nem mesmo nas escolas, né, nenhuma escola adota uma língua indígena, né, como um ensino obrigatório. Então nós todos, né, nos comunicamos pelo português, que é uma língua europeia que veio do colonizador, mas que felizmente transformamos na língua brasileira. Então, para nós é o ponto comum da comunicação. O segundo ponto comum, que hoje facilita, inclusive, essa conexão, são as redes sociais, a internet, que garantiu acesso a muitos povos, mesmo em áreas mais remotas, conseguem comunicar, tanto para mostrar a cultura, mostrar o modo de vida, como também para denunciar a violência, para denunciar os ataques, as invasões aos territórios. Então, para nós, comunicar é a gente ter essa possibilidade de conectar com outros povos, né? Mas também de comunicar com a sociedade não indígena. Há um ativismo indígena muito forte hoje na internet e nas redes sociais. Temos um coletivo indígena que chama Mídia Índia, que hoje lidera a comunicação, né, com jovens comunicadores, que estão espalhados em vários estados brasileiros, e eles trazem a informação a partir do que se vive no território, como também estão levando para fora do Brasil, né, todo esse legado do que é a luta dos povos indígenas no Brasil. E nas redes sociais estão todos os dias denunciando, né, formando também pessoas e informando sobre a realidade dos povos indígenas no Brasil. Então, hoje, a internet se tornou um dos principais instrumentos de luta para o movimento indígena. Olha, nos últimos anos, as mulheres indígenas têm assumido um protagonismo muito importante à frente das lutas em todos os níveis, inclusive nas redes sociais, né? Tem coletivos também de mulheres que estão se preparando, que estão se formando e que já estão também comunicando. Claro que para nós mulheres, nós estamos num momento também assim de assumir o protagonismo na luta, né?
para nós, historicamente, as mulheres ocuparam um papel secundário, né? E em muitos povos não assumem esse lugar de liderança, esses lugares de decisão, né? Mas desde a primeira marcha em 2019, né, que foi a marcha que trouxe como tema território, nosso corpo, nosso espírito, as mulheres entenderam que era muito importante ampliar essa presença, essa participação na luta. Em 2021, realizamos a segunda Marcha das Mulheres Indígenas, né, e teve como tema Mulheres Originárias Reflorestando Mentes para a Cura da Terra. Então, foram mais de 5.000 mulheres num momento muito difícil, muito conturbado, né, em Brasília, que foi um momento que houve ali um chamado do Bolsonaro para o bolsonarismo estar fazendo uma luta contra o Supremo Tribunal Federal, e as mulheres ali presentes em Brasília puderam assumir essa frente de luta contra o marco temporal. Então, foi um momento ali fundamental para que as mulheres entendessem que a nossa participação é importante também, né, na comunicação e está ocupando as telas por meio das redes sociais. Olha, as línguas indígenas, né, são 274, hoje línguas faladas, muitas ameaçadas de extinção, né? É um risco, inclusive esse ano foi considerado a década, aliás, esse ano não, né? Essa década foi considerada a década das línguas indígenas, porque há uma necessidade de proteção. Então, as redes sociais têm sido um canal importante para fortalecer. Muitos povos trazem ali os rituais, os cantos indígenas, né? Essa troca também de diálogos em línguas indígenas. Muitos jovens hoje utilizam também do TikTok, do YouTube, para poder falar a sua língua e fazer a tradução para que as pessoas também consigam entender, né, que a gente tem línguas diferentes, que a gente fala língua diferente, e é importante as pessoas despertar esse interesse também, porque isso ajuda a fortalecer. As tecnologias digitais estão presentes em muitos territórios, mas ainda há uma necessidade muito grande de se ampliar, né? Por um tempo, houve uma política pública de acesso à comunicação, né, nas áreas rurais, mas isso se perdeu por um tempo. Então, hoje, a internet que chega nos territórios não é suficiente para a gente conseguir acessar todos os canais, né, todas as redes que a gente gostaria. Então, é importante falar que garantir o acesso ao WhatsApp não é garantir o acesso à comunicação, né, ou às redes sociais. É preciso ampliar ainda mais essa instalação de equipamentos que garanta um acesso, né, de qualidade à internet, para a gente poder garantir o acesso às redes sociais e assim dizer que tem acesso digital, né? Porque ainda há uma necessidade muito grande de melhorar. Olha, nós temos hoje alguns desafios que são considerados assim muito urgentes a serem superados, né? Acho que uma é a demarcação dos territórios indígenas, que foi totalmente negado por esse governo. Há uma decisão política desse governo não demarcar territórios indígenas, e para nós negar o território é negar a nossa identidade, é negar a nossa existência. Segundo, né, a garantir a proteção desses territórios e a segurança dos povos indígenas dentro desse território. Porque mesmo as áreas demarcadas têm um processo violento de invasão para a exploração ilegal, seja de minério, seja de madeira, seja de caça e pesca, ou mesmo a grilagem de terra, né? E isso vem ocasionando muitas mortes, muitos conflitos, muitos assassinatos, o que acaba colocando a gente numa insegurança, né, dentro do próprio território indígena. E lutamos muito também por uma política pública que dê condições dos povos indígenas fazerem a gestão, né, desses territórios. Tem a PNGAT, uma política que a gente conquistou, né, há alguns anos, mas que foi totalmente desmontada e a gente precisa resgatar. É claro, eu falei de demarcação, proteção, gestão, mas precisamos também dessa valorização das culturas. Entendendo, nós sendo 305 povos, né, não pode ser considerada somente a cultura indígena, mas as culturas indígenas. E aí eu acho que acrescido a isso, a gente se preocupa muito também pela valorização
das culturas populares de todos os povos, né, e de todos os lugares. Olha, hoje nós utilizamos a comunicação digital para fazer denúncia nacional e internacional. No ano de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, né, nós nos adequamos para continuar fazendo a luta, para continuar mobilizados. E assim nós fomos o primeiro movimento social a realizar uma grande mobilização online nas redes sociais. Então, em 2020, nós cancelamos o ATL, o Acampamento Terra Livre, logo no início de março, quando decretou a pandemia, e logo em seguida a gente pensou, a cada novo ataque, a gente adota novas estratégias de luta. Então agora vamos demarcar telas por meio das redes sociais e fizemos o chamado para o ATL online. Foi um sucesso de participação de lideranças, caciques e também de público que acompanhou a nossa agenda durante 3 dias. Foram mais de 3,5 milhões de pessoas que acompanharam a nossa agenda. Então a gente continuou lutando pela demarcação das terras indígenas, né? Fizemos a denúncia da negligência do governo, né, durante a pandemia, que não tinha um plano de enfrentamento à pandemia para os povos indígenas. Nós articulamos uma frente internacional de apoio à luta dos povos indígenas e ainda criamos uma frente jurídica que apresentou ação no Supremo Tribunal Federal. E para nós foi uma grande conquista, porque até então o Supremo nunca tinha acatado uma ação apresentada pelo próprio movimento indígena. E foi a primeira vez na história que a gente conseguiu que o Supremo acatasse ali a DPF 709 e determinasse ao governo a implantação, né, a elaboração de um plano de enfrentamento à pandemia. Então, durante esses anos aí, né, do auge da pandemia, da quarentena, a pandemia do coronavírus, nós, povos indígenas, estivemos articulados, presentes nas redes, para fazer a luta, né, para defender e proteger nossos povos e nossos territórios. Acho que é muito importante que haja políticas públicas, é um instrumento muito importante de luta política que a gente faz para fazer essa denúncia das invasões, para pedir socorro, né? Temos muitos casos de pessoas que conseguiu usar o telefone, usar a internet no celular para mostrar violência, né? Para mostrar ataques, para mostrar conflitos, né? E aí conseguiu pedir socorro e a gente imediatamente consegue, né, dar esse apoio. Então é muito importante que a gente possa ter uma internet de qualidade nos territórios indígenas. A cosmologia indígena é o todo, né? É a visão que a gente tem do território, dessa relação que a gente tem com a natureza, né? Com o meio ambiente, com a água, com as árvores, com os animais. E os nossos cantos nas festas, né, dos rituais, da menina moça, dos rapazes, da criança, né, a festa do mel, traz sempre esse cuidado, essa relação com as árvores, com os animais, chamando sempre pelo nome. E é exatamente esse canto que a gente canta para trazer a proteção, né, para as pessoas que estão ali participando do ritual. E tem essa relação com a água, né, que é dos encantados. Nós, né, do povo Guajajara, nós cultuamos o nosso Deus encantado, como os Maíra, né, que é o nosso guia protetor, que é o nosso, né, ser supremo, que é exatamente esse Deus, né, que é de muita gente, cada um acredita no seu, e para nós, Guajajara, os Maíra é que guia, é que orienta os caminhos, né? Então, essa diversidade cultural, religiosa, né, que para nós, mais do que religiosa, é espiritual, né? E a gente sempre busca nos fortalecer com essa ancestralidade. Nós estamos utilizando essa identidade ancestral para utilizar essas novas tecnologias. A gente não pode, de forma alguma, somente agora nos apoiar, né, ou utilizar os meios de comunicação, os meios tecnológicos existentes, desconectado das nossas tecnologias ancestrais.
Então, isso é manter a identidade.